noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações e mais esta oportunidade que deixamos os nossos lares e escolhemos estar aqui presentes para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Aos internautas que vão ver este trabalho no decorrer dos dias, que possam também ser sempre bem-vindos ao estudo do Evangelho, porque na verdade o Evangelho é o nosso guia, o nosso único guia seguro para que nós possamos realmente nos transformarmos, mudando interiormente, aprendendo todos os dias e colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Márcio Lima, que é aqui da nossa casa, e ele vai tratar o assunto nas diretrizes do Evangelho. Então, desde já, que ele possa ser bastante feliz neste trabalho que ele preparou com muito amor, com muito carinho para todos nós. Nós, de nossa parte, vamos criar um clima mental bem receptivo, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que essas lições possam vir de encontro às nossas necessidades, nos fortalecendo, nos abrindo novos horizontes, para que nós mesmos possamos criar novos caminhos mais felizes, aprendendo e construindo a nós mesmos. Eu vou convidar a todos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que possa vir de encontro a esta reunião, aos nossos corações, que possamos todos nós criarmos esse clima benfazejo que possa auxiliar a todos, encarnados e desencarnados. E com a prece de Jesus, nós vamos então abrir as atividades de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Está com você, Cristo. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos dá a oportunidade está vindo aqui para a gente poder estudar mais um pouco, né, sobre o Evangelho do Cristo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse estudo, né, que é nas diretrizes do Evangelho, né, um convite à vivência do amor, da caridade, da transformação interior com a luz do Espiritismo. Todos nós sabemos, né, que o Evangelho é um convite, né? Um convite, né, do Espiritismo para nós. Quando a gente fala do convite, né, a gente sabe que o Espiritismo, ele, como Kardec nos ensinou, antes de tudo, né, ele é uma doutrina de esclarecimento e consolação. Né? Ele nos convida a enxergar os ensinamentos do Cristo não como apenas um dogma a serem feitos, né, cegamente, mas sim como diretrizes vivas, acessíveis e profundamente transformadoras, que nos iluminam o nosso caminho rumo ao progresso espiritual. Então ele traz para a gente, de fato, né, a vivência da experiência dos ensinamentos do Cristo. Não é simplesmente a gente olhar e falar, não, eu preciso fazer isso aqui. Né? Não é a fé cega, é a fé raciocinada, né? Então, a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é um desses faróis que nós temos em nossas vidas, né? Codificado com sabedoria e equilíbrio. Ela nos revela o sentido mais elevado das lições do Cristo, interpretadas sobre a luz da razão e da imortalidade da alma. Cada capítulo do Evangelho é um convite ao despertar da consciência, à vivência do amor e da reforma íntima.
Então, cada capítulo que a gente passa pelo Evangelho, a gente está ali aprendendo uma lição, né? A gente está tirando alguma coisa ali. Tem uma história, né, que o Divaldo conta, que certa vez tinha um homem que ficava, né, perto do centro ali, e foi dado a ele um evangelho. E ele recebeu esse evangelho e ele começou, né, a todo dia ler o evangelho, né? Só que a linguagem para ele ela não era muito acessível, ele não entendia muito bem aquela linguagem. Mas ele começou a praticar aquilo que ele estava, né, o que ele compreendia. Então ele começou a tratar bem as pessoas, a dar um sorriso ali, um sorriso para o outro, a tratar as pessoas bem, a ser educado, a ser uma pessoa pacienciosa, né? E com o passar dos dias, com o passar do tempo, aquela pessoa se tornou uma pessoa muito carismática ali com todo mundo. Todo mundo olhava para aquela pessoa e falava, nossa, como a pessoa está diferente, né? Ele era uma pessoa antes carrancuda, né? E hoje ele está diferente, né? Ele está atencioso, ele está paciencioso, né? Então ele começou a colocar em prática, né, aquilo que ele entendia ali do Evangelho. Então, tudo isso, né, não era porque ele estava entendendo, né, todas as palavras ali que estavam do Evangelho, né, com exatidão, mas ele estava simplesmente sentindo, né, no coração aquilo que é a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho não é só a gente ler, né? A essência do Evangelho é a gente compreender e assimilar tudo aquilo que está ali, né? E nada mais é do que a gente praticar, né? Praticar a empatia, praticar o respeito, a educação, tratar as pessoas bem, né? Então, esse pequeno relato, né, que o Divaldo trazia, ele traduz, né, o espírito desse estudo, né, das diretrizes do Evangelho. Porque ela não se trata apenas de conhecer o Evangelho, né, com a mente, eu saber todos os capítulos do Evangelho de cor salteado, né, mas sim de vivê-los no coração, de trazer os ensinamentos do Cristo para dentro das nossas vidas, para dentro do nosso dia a dia. É difícil? Muito difícil, né? Mas a gente tem que ir fazendo aos poucos, né? Dia após dia, mudando um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai praticando, né? Então, a doutrina espírita, ela nos oferece essas ferramentas, esse entendimento e as ferramentas práticas, né? Por meio do quê? Dos ensinos, né? Ensinamentos dos bons espíritos. Nós temos, né, os nossos, vamos dizer, as mensagens psicografadas, nós temos os livros, né, psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, por diversos outros autores. Nós temos as orientações, né, morais que o Evangelho traz para nós, né, e que nos estimulam a fazer a nossa transformação pessoal, né, e ao bem coletivo. Dessa forma, né, ao mergulharmos nas diretrizes do Evangelho, sobre a ótica espírita, nós abrimos espaço, né, não apenas para as reflexões profundas, mas para as experiências de renovação íntima, né? Então, que esse estudo ele possa ser para nós como uma bússola em meio a tantos desafios que a gente tem na vida, né? Conduzindo aí os nossos caminhos com segurança, né, no rumo da paz, da fraternidade, né, do verdadeiro amor cristão, e que nos remeta à essência, né, do nosso Evangelho, que é o quê? É o amor, né, e a caridade. Quando a gente fala, né, do amor e a caridade, né, ela está no coração das diretrizes do Evangelho. Como nos revela o Espiritismo, né, em leituras claras e consoladoras, ele pulsa a essência do amor e da caridade, não com ideias abstratas, mas sim com ações concretas, né, capazes daí de transformar vidas. O Evangelho, né, ele nos ensina que a verdadeira caridade ela vai muito além da doação de bens materiais.
a gente sempre fala isso, né? Que a gente sempre tem, às vezes, as pessoas têm na ideia que a caridade ela é simplesmente doar algo material para alguém. Ela também é importante, né? Ela se faz necessária, mas a caridade ela não é só isso, né? Ela vai muito além da doação de bens materiais. Ela pode ser expressada, né, na bondade que oferecemos sem esperar algo em troca, né? Na indulgência diante das imperfeições alheias, no perdão, né, que liberta tanto quem oferece quanto quem recebe, né? Ela é um convite diário à prática do amor em sua forma mais elevada. A gente tem aqui do lado aqui, né, o lar de Ofélia, e quanto bem nos faz, né, às vezes passar aqui dentro, né? Não sei se muitos aqui têm a oportunidade, né, de visitar o lar, né? Mas é tão gratificante você poder entrar aqui dentro, sentar ali, encontrar os senhores que estão ali, sentar com eles, ouvi-los, né? E muitas vezes eles não querem, né, nada, eles só querem poder conversar com alguém diferente, né? Então às vezes a gente entra, senta ali, conversa com eles, é um ato de caridade que nós estamos tendo com eles, né? Porque às vezes eles estão aqui dentro, né, muitos já sem seus familiares, muitos dos familiares esqueceram aqui, né? Tem familiar que não vem visitar. Então quando a gente vem, senta com eles, tira um tempinho com eles ali, né? É um ato de caridade que a gente está fazendo. Mas faz bem para eles só? Não, faz muito mais bem para a gente do que para eles. Né? Para eles faz bem, mas para a gente faz muito mais, né? Então essa caridade ela vai muito além disso, né? Do ato de se doar ali em tempo, né? Enfim, tem uma passagem, né, do Chico, que ele, se a gente pegar para analisar, né, todos os livros do Chico, se a gente pegar, por exemplo, Nosso Lar, Pão Nosso, né, todos eles mostram que a caridade ela pode estar num simples copo, né, de água dado com muito amor, né, numa escuta atenta ou num olhar de compaixão. Emmanuel sempre reforçava, né, que a caridade ela é a expressão do amor que já venceu o egoísmo. Então, assim, a gente começa a perceber que se a gente compreender de fato o que é ser caridoso, né, a gente começa a fazer a nossa mudança íntima, a gente começa, né, a evoluir, né? O Divaldo, ele sempre, né, falava nas suas palestras, né, que o coração repleto de ternura, né, que amar é um processo de cura da alma. No livro Autodescobrimento, uma bússola essencial, né, psicografado pelo Divaldo, né, ele nos convida a reconhecer que para amar verdadeiramente o próximo é preciso aprender a amar a si mesmo, né? Acolhendo nossas próprias sombras com coragem e esperança. Então, nos conhecermos, né? Olhar para dentro da gente, ver quais são as sombras que nós temos, que todos nós temos. Nós somos seres imperfeitos e a gente tem que descobrir isso, né? Para que a gente possa buscar ali a nossa transformação, né? Certa vez o Divaldo, numa palestra, ele contou uma história de um jovem que, ao ouvir a mensagem do Divaldo, ele decidiu começar a visitar um lar de crianças, né, com deficiências. E lá ele passou a dedicar parte dos seus sábados. Ele ia todo sábado lá, sentava lá com aquelas crianças, brincava, né, lia histórias, ele se fazia presente ali com todo mundo. E passado um tempo, né, aquele mesmo jovem revelou que na adolescência dele, ele sofria uma tristeza profunda, né? E todas aquelas visitas que ele fez ali, cheias de afeto, de entregas, para ele fez muito bem, né? Que para ele foi como se fosse uma salvação de tudo aquilo que ele passava.
Então ele dizia que ele aprendeu que quando a gente esquece um pouco de si para cuidar do outro, é quando a gente se encontra de verdade, né? E isso é verdade mesmo, né? Quando a gente se esquece da gente para cuidar do outro, né, a gente descobre muitas coisas, né, e coisas que vai ali fazer bem para a gente. Então, esse relato, ele é um lembrete, né, tocante, de que o amor e a caridade, quando praticados com sinceridade, têm o poder de curar, não apenas quem recebe, mas também quem doa, né? Eles não podem, né, eles não pedem palco, nem aplausos, eles nascem no silêncio do coração e florescem na prática do bem. A gente tem aqui na casa, né, a gente tem o trabalho lá do aeroporto, do Jardim Aeroporto, né? Todos aqui estão convidados a estar indo lá, né? E é um ato de caridade, e a gente vai lá nos sábados, a gente, né, trabalha com eles, a evangelização, tem os estudos, tem o passe, né, tem a distribuição do alimento no final do trabalho, e é muito gratificante estar ali, né? A gente, principalmente, é bom para todo mundo, né? E os jovens principalmente, né? Os jovens que estão, né, começando agora, é importante que eles vá. As crianças é importante que elas cresçam vendo e entendendo, né, o que é essa prática da caridade, né? Então, o Espiritismo, com a sua visão clara e libertadora, ele nos convida a viver o Evangelho, né, de forma com os pés no chão e o coração voltado ao alto. Amar e servir são verbos que, conjugados juntos, iluminam a existência. Chico sempre dizia, né, que nós viemos aqui para servir. Nós não viemos aqui para ser servidos, viemos para servir. E Divaldo sempre dizia que o importante não é eu ser amado, o importante sou eu amar, né? Então, se a gente olhar essas frases e entender toda a conjuntura de vida de cada um desses dois, né, que são aí pilares da nossa doutrina, né, recente, o Divaldo e o Chico, a gente começa a entender um pouco mais o quão grande é o trabalho que nós temos, né? Porque a gente ainda tem muito que buscar, muito que desenvolver, muito que trabalhar, muito que praticar, né, a caridade, que praticar a empatia, mas nós devemos começar. E o que é começar, né? Quando a gente fala de começar, é fazer o quê? É fazer a nossa reforma íntima. Quer dizer, o que é essa reforma íntima, né? O que a gente tem que fazer, né? Reforma íntima é o nosso convite para a transformação do ser, né? É aquilo que nós temos que fazer. Quando eu disse das sombras atrás, a reforma íntima é justamente isso. É a gente descobrir, fazer uma autoanálise e descobrir quais são as nossas sombras. O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer, né? Então, dentre as diretrizes mais profundas e transformadoras do Evangelho, esta é a proposta da reforma íntima, que é de renovar o espírito através da lapidação das próprias imperfeições. Então, nós devemos conhecer as nossas imperfeições, porque eu só vou conseguir melhorá-las se eu conhecê-las. Se eu sou ignorante, né, das dificuldades que eu tenho, o que eu vou fazer para melhorar? Eu não vou melhorar nada, porque eu não sei, para mim está tudo certo, né? Mas eu preciso conhecer, né? Então, esse é o convite, né, à mudança interior, que é feito, né, por Jesus através das suas parábolas e principalmente através das suas atitudes, né? Retomando com clareza, né, é retomado com clareza pela doutrina espírita, especialmente
dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde Kardec, né, nos fala sobre o autoconhecimento, né, é apresentado como chave mestra para o nosso progresso moral e espiritual. Então a reforma íntima, ela não exige que nós nos tornemos perfeitos, né? Porque a gente não vai conseguir numa existência só corrigir todos os defeitos que nós temos, né? Eu particularmente eu tenho bastante. Então assim, a gente tem que ir praticando, né? Eu tenho que ir praticando dia após dia, né? Então, quando a gente fala, né, que a gente tem que ter a coragem e a perseverança, né, de melhorar a cada dia. Cada dia eu tenho que tentar ser melhor um pouquinho, né? É um exercício que às vezes a gente não faz, por exemplo, ao final do dia, né, ao deitar para dormir, fazer a nossa prece, a nossa oração, é fazer uma análise, né? O que eu fiz durante o dia que não foi bom e que eu posso melhorar amanhã, né? Eu fui impaciente no trânsito, né? Então, eu posso melhorar amanhã, ser um pouco mais paciencioso, entender mais um pouco o outro, ter um pouco mais de empatia, né? Se colocar no lugar do próximo, né? Então, a gente tem que buscar todo esse processo, né, de aprendizado, para que a gente possa, né, buscar essa melhora contínua. Então, é sobre isso, né, que nos falam os relatos, né, se a gente pegar as literaturas mediúnicas, né, os livros do Chico, né, especialmente pelo primeiro dos livros da série do André Luiz, né, que narra o despertar e o aprendizado, né, de espíritos que enfrentam as consequências de suas escolhas e, tocados pela dor e pela consciência, iniciam um sincero processo de regeneração, né? Na história do nosso lar, né, a gente tem lá a história de Lísias, né, que ele conta, né, a André Luiz, que na última encarnação dele, ele havia cometido, né, vários erros, inclusive contra a sua própria família, né? E após o seu desencarne, ele enfrentou ali um período, né, de profunda perturbação espiritual. No entanto, ao ser acolhido, né, no plano espiritual, o Lísias começou a se dedicar ali ao serviço, né, ao próximo, como forma de reparar os erros do passado e transformar o seu interior, né? Então, ele era ali um exemplo de serenidade, né, evidenciando ali que a caridade e o trabalho são ferramentas, né, preciosas na jornada da reforma íntima, né? Lísias descobriu isso após o seu desencarne, mas nós já sabemos disso. Então a gente tem a oportunidade de começar agora, né? Não preciso esperar desencarnar para depois eu começar, né? Eu já sei, eu já não sou ignorante mais, né? E quem não é ignorante, né? Como é que é, Valdir? Quem muito sabe, né? Muito será cobrado, né? Então, se a gente sabe, que a gente comece a pôr em prática, né, toda essa transformação, toda essa mudança, né? Emmanuel, né? Ele, nas obras, né, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, ele nos orienta à prática da autoanálise diária, né? Que é o que eu estava falando, né? Refletindo sobre os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, é um exercício, né? Não é algo que eu preciso, né, ter uma dificuldade tão grande. É fazer uma autoanálise mesmo, ao final do meu dia. Faz só uma autoanálise, saber o que eu fiz, o que eu posso melhorar, né? Emmanuel nos recorda que a transformação do mundo, ela começa em nós mesmos. Que a paciência, a humildade e o perdão são degraus seguros nessa escala moral. Então a gente tem que, né, que pensar sobre isso, né? Divaldo, sobre a orientação da Joana de Ângeles, ele traz uma abordagem um pouco mais profunda, né,
Por quê? Porque ele liga esse tema, né, à saúde emocional. Então, muitas das dores que a gente carrega, ela está ali, né, focada nas questões emocionais. Por exemplo, as culpas, né, os ressentimentos, as inseguranças. Então, elas são reflexos dos padrões mentais e emocionais que podem ser curados com o auxílio da luz do Evangelho. Né? Em suas palestras, o Divaldo frequentemente relatava as experiências, né, com os pacientes lá do Centro Espírita Caminho da Redenção, que ao abraçarem as propostas de reforma íntima, né, as pessoas conseguiram vencer antigos traumas e encontrar a paz interior. Então, é um exercício, né, que a gente tem que fazer diariamente. Buscar essa transformação, buscar essa reforma íntima. E o próprio nome já diz, ele é íntimo, ele é nosso, não é do outro. Não tem que pensar no outro. Quando eu falo de exercitar a paz, a paciência, é a minha paciência. Né? É entender que o outro, às vezes, no trânsito, né? A gente fala muito do trânsito porque a gente vive aqui, né? A gente está sempre aí, né? A gente tem que olhar e falar assim, olha, isso aqui, eu posso melhorar isso aqui, né? Pô, o pessoal me fechou ali, por que eu vou? Não sei o que ele está passando, não sei qual que é a dificuldade que ele tem. Hoje a gente sabe que todo mundo enfrenta os seus, né? Todo mundo tem ali as suas dificuldades. Então a gente tem sim que olhar para nós. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Né? É a minha transformação, é o meu compromisso com a minha evolução, né, espiritual. Tem um exemplo que né, foi narrado por Divaldo em uma das suas palestras, né? Uma jovem mergulhada na depressão e na revolta por ter sido abandonada pelos pais, encontrou no estudo do Evangelho e no serviço voluntário uma nova razão para viver. Através do esforço diário, né, em compreender, em perdoar, a amar, ela passou a ressignificar a sua dor, transformando a força em superação. Depois, ela passou a auxiliar outras pessoas em situações semelhantes, sendo exemplo vivo de que a reforma íntima não é apenas possível, mas profundamente libertadora. Então é isso, né? Ela pegou toda aquela dor que ela tinha, todo aquele sofrimento que ela tinha, né, por ter sido abandonada pela mãe, por ter sido, né, adotada, e transformou isso em algo bom, que ela pôde assimilar isso e passar isso para outras pessoas. Né? Eu sou filho adotivo, e quando meu pai me adotou, eu tinha 5 anos, né? Então eu lembro bem, né, do processo todo. E a família vizinha a minha adotou uma irmã minha, né, que é mais nova. E essa minha irmã teve muita dificuldade, né, de aceitação, né, da questão da adoção. E com o passar do tempo, né, ela foi descobrindo, infelizmente por outros caminhos, né, através da dor, né, o que era aquilo, né? Ela teve que fazer aquela transformação dela, de entender todo o processo, de entender o processo da minha mãe, né, que fez a nossa, que nos doou, né, entender qual era a dificuldade que a minha mãe teve. E graças a Deus hoje ela vive bem com isso, ela vive, né, ela é a família dela, ela entendeu, ela compreendeu. É um processo doloroso, sim, mas se a gente buscar, né, alimentar todo esse sofrimento, ele nunca acaba, né? Então, quando a gente entende e a gente compreende a dor do outro, né, eu falo que assim, hoje, né, eu sendo pai, eu posso compreender um pouco, né, um pouco mais a dor que a minha mãe teve na época, né? Então, todo esse processo, ele é um processo de transformação. A gente vai se transformando. Ao longo do tempo, a gente vai buscando aprender, buscando compreender, né? Então, em suma, né, a reforma íntima, ela
o trabalho mais importante que podemos realizar nessa vida. Ela é o arado da alma, que nos prepara para semear virtudes e colher a paz. É um processo que pede amor, disciplina e fé, e que torna mais leve quando aceitamos o Evangelho não apenas como um livro, né, mas como um manual de transformação pessoal. Então, tem gente aqui que eu acho que já leu o Evangelho, né, 1 milhão de vezes, né? Porque assim, a gente está sempre lendo, né? Mas às vezes não é só ler, né? A gente tem que começar a entender. Começar a entender e praticar, né? É igual, às vezes a gente fala da prece, né? Tem gente que às vezes vai ler o Pai Nosso dormindo, né? O cara deita e já está dormindo ali, e o Pai Nosso, ele sai meio atropelado, né? E a pessoa fala assim, não, eu fiz minha prece, mas pera um pouquinho, que prece que você fez, né? Porque assim, quando a gente vai fazer a nossa prece, é um momento de paz, né? Eu tenho que ter ali uns minutinhos para tirar, fazer com calma, né? E quando a gente fala sobre essa reforma íntima, né, é a gente compreender de fato o que a gente está fazendo, né, é olhar de verdade para dentro de mim, poder entender, né, quais são as minhas dificuldades, o que eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer uma análise diária, né, de tudo aquilo que eu fiz, que eu vivenciei, enfim, tudo isso a gente, né, caminha dentro do Evangelho para o aspecto da reencarnação e a lei de causa e efeito, né? É um ponto que são aí os dois, são os pilares, né, que sustentam aí a compreensão do Evangelho, né? Sobre a ótica que ele destaca, né? Ele destaca a harmonia entre os dois princípios fundamentais, que é a reencarnação e a lei de causa e efeito. Esses conceitos, eles não aparecem de forma explícita, né, nas Escrituras, mas eles emergem com clareza quando observamos os ensinamentos de Jesus, né, com a lente da razão e da justiça divina. Quando Cristo nos convida a amar os inimigos, ou afirma que com ferro fere, né, com ferro será ferido, ele não está aqui falando de vingança, né, mas sim de uma dinâmica espiritual de aprendizado e de reparação. É a pedagogia do amor operando na eternidade da vida. A doutrina espírita, ela nos esclarece que nós vivemos múltiplas existências, né? Então, cada uma delas, né, ela é uma oportunidade para que a gente possa aprender, reparar e crescer. Quando nós voltamos e estamos aqui, né, numa existência, nós somos os arquitetos do nosso destino, né? A gente planta em uma existência para colher em outra, né? E colheremos no tempo certo, no tempo de Deus, né? De acordo com o merecimento e a necessidade do Espírito. Então, tudo aquilo que a gente passa, às vezes a gente vai falar assim, nossa, mas por que eu passo isso? Né? Por que eu tenho essa dificuldade? Com certeza a gente tem porque a gente merece, né? Aquela dificuldade faz parte do nosso processo, né, de evolução, nosso processo de evolução espiritual. Chico Xavier, através das obras de André Luiz, ele narra, né, diversos casos em que o espírito retorna à vida corporal para corrigir falhas pretéritas, né? Um desses casos está em Ação e Reação, onde conta a história de Silvério, né, que era um antigo senhor de terras que no passado abusou de seus trabalhadores e causou profundo sofrimento à sua família. Numa próxima reencarnação, né, na reencarnação ele se reencarnou como um simples lavrador, enfrentando ali todas as dificuldades financeiras, de relacionamentos, né, relacionamentos conturbados,
No entanto, nessa nova existência, né, ela não era um castigo para ele. Né? Ela era um castigo para ele? Não. Ela era uma oportunidade que ele tinha. Era uma chance que ele tinha, né? Uma chance generosa que ele tinha, né? De redenção e de aprendizado. Ele tinha a oportunidade de vivenciar ali, né? A humildade, exercitar a paciência, né? Desenvolver o verdadeiro amor ao próximo. Então não era uma penalidade. Não era porque ele tinha sido lá atrás, que ele, né, tinha maltratado, que ele estava sendo penalizado, não. Ele estava tendo a oportunidade, né, de se melhorar, né, de evoluir. O Divaldo, em diversas palestras, né, dele, ele reforçava que a reencarnação ela é a grande escola da alma, né, a grande escola do espírito. Em uma das suas histórias, ele conta de uma senhora, né, que, atormentada por doenças desde a infância, vivia perguntando por que sofria tanto. Né? E ao ela ser acolhida, né, no mundo espiritual, ela descobriu que em vidas anteriores ela tinha usado muito mal os próprios dons físicos, né, ferindo a si mesma e aos outros. Então, o sofrimento que ela, né, tinha passado nessa existência, embora dolorosos, era um instrumento, né, de equilíbrio, oferecendo-lhe a oportunidade de resgatar, né, e renovar e ascender. Então, Divaldo costumava dizer que a dor ela é uma carta escrita por Deus à alma que precisa do despertar. Assim, cada obstáculo, cada reencontro difícil, né, cada lágrima, tem um propósito superior, né, que a reencarnação ajuda a explicar. Ninguém sofre sem causas e ninguém evolui sem esforço. Isso é uma verdade absoluta. Né? Ninguém vai aqui evoluir. A gente vive num mundo de prova e expiação. A gente não veio aqui a passeio. A gente não está aqui para tirar férias. Embora muitos a gente olha e fala assim, pô, esse aqui está passando férias. Engano, né? Às vezes a gente vê pessoas aí muito, né, abastadas financeiramente, né? Mas ela tem ali uma dificuldade ali que ela tem que superar, né? Essa riqueza ela tem um preço para ele, né, para o espírito. E se ele não souber usar ela direito, ele vai ter que voltar de novo para poder passar por essa prova novamente. Né? Então, ao compreendermos, né, tudo isso, a vida ganha um novo sentido. Nós não somos vítimas do acaso, mas espíritos em construção, mergulhados em um processo contínuo de aprendizado, onde o passado não nos condena, nos educa, e onde o futuro é sempre a esperança de renovação, pois a justiça divina ela caminha lado a lado com a misericórdia. Então, é um ponto muito assim que a gente tem que, né, que olhar. Eu acho bem interessante, né, quando a gente pega essa última frase que eu disse aqui, né, que o passado ele não nos condena, ele nos educa. Né? E o futuro é sempre a esperança de renovação. A gente está sempre buscando, né, essa evolução. Então, caminhando aqui para a conclusão, né, do estudo, a gente tem, né, ao percorrer essas diretrizes do Evangelho que nós passamos, né, sobre a ótica da doutrina espírita, nós percebemos que não se trata de um estudo teórico ou doutrinário, né, mas de um chamado sincero à vivência diária do amor, da caridade e da transformação interior. O Espiritismo, ao esclarecer os ensinamentos de Jesus com a razão, a fé raciocinada e a visão de imortalidade da alma, ele nos convida a trilhar o caminho do bem
com consciência, coragem e esperança. Cada história que nós contamos, seja ela do homem simples que, né, se tornou luz ali naquela comunidade, por praticar o evangelho da forma, né, do entendimento, né, simples que ele teve, né, ou de Lísias que viveu ali, que, né, renasceu para o trabalho do bem, né, ou daquela jovem que suportou a dor, né, por meio do evangelho, ela nos demonstra que o verdadeiro milagre da vida ele está na mudança do coração, na mudança interna nossa, né, na mudança na reforma íntima. A reencarnação é a lei, e a lei de causa e efeito, ela nos revela que nós somos autores do nosso destino. E cada escolha, cada ato de amor ou egoísmo molda essa nossa jornada evolutiva. Assim, as diretrizes do Evangelho, quando compreendidas à luz do Espiritismo, deixam de ser meras páginas lidas para se tornarem experiências vividas. Amar, perdoar, servir, reformar-se, não são metas distantes da gente, né? Mas exercícios diários de prática da alma. Como bem nos mostram, né? Nos mostravam, né? Chico Xavier, Divaldo Franco e vários outros, né, irmãos que passaram por aqui, trazendo, né, essa mensagem de que o Evangelho ele não se impõe, ele se oferece como uma fonte viva de consolo, de direção e de renascimento. Que nós possamos não apenas estudar o Evangelho, mas encarar as suas lições em nossos gestos e pensamentos. Que cada pequena atitude nossa se torne uma semente de paz e que, com humildade e perseverança, possamos caminhar, mesmo que lentamente, rumo à luz que Jesus acendeu em nossos corações. Que Jesus nos guarde, nos guie, nos oriente sempre, para permanecer sempre no caminho da paz, do amor e da caridade.